Olá pessoal, que bom ter você aqui de novo. Eu sou o Padre Lucas Ferreira e hoje a gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que você já sentiu na pele, aquela sensação de que a sua cabeça não para, que os pensamentos se acumulam como uma pilha de roupa suja no canto do quarto, que você finge que não está vendo. Aquele estado de caos interno que a gente carrega o dia inteiro, dorme com ele, acorda com ele e às vezes nem sabe mais como foi que chegou até aqui. Se sua mente está em caos hoje, esse sermão é para você. Pode sentar, pode respirar, porque a gente vai conversar com calma sobre isso. Antes de entrar no tema, eu quero te agradecer pelo carinho no primeiro vídeo. Muita gente me escreveu nos comentários, contando as montanhas que precisam ser movidas na sua vida. Li cada mensagem, orei por cada nome e percebi uma coisa. A maioria das montanhas que vocês me descreveram não são problemas externos, são problemas internos. São pensamentos, são medos, são angústias que moram dentro da cabeça e que paralisam a vida toda. E foi aí que eu soube qual seria o tema do segundo vídeo. Vamos falar de mente, fé e paz interior. Vamos falar sobre o que Deus diz pra gente quando o barulho dentro da nossa cabeça está mais alto do que a voz dele. Começo com uma pergunta direta. Quando foi a última vez que a sua mente ficou realmente quieta? Não quando você dormiu de cansaço, não quando você tomou um remédio para ansiedade, mas quieta de verdade, com paz de verdade, aquela paz que não precisa de explicação. Se você está pensando e não consegue lembrar, é provável que faz tempo. E isso é mais comum do que você imagina. Vivemos na era do barulho. Não é só o barulho das ruas, das notificações, das redes sociais, das notícias ruins que aparecem toda hora no celular. É o barulho o barulho dos pensamentos que não param. E se eu perder o emprego? E se essa doença for grave? E se o meu casamento não sobreviver? E se eu não for bom o suficiente? E se Deus não me ouvir? Esse loop de pensamentos ansiosos que funciona como uma rádio que você não consegue desligar, a ciência chama isso de ruminação mental. A espiritualidade chama de inquietação da alma. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, tem algo muito preciso a dizer sobre isso. Ele diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas, padre, como é que eu faço isso na prática? Como eu mando minha mente parar de se atormentar? Essa é a pergunta certa. E, para respondê-la, eu quero usar como exemplo alguém que aparece na nossa fé com uma força impressionante, mas que quase nunca é o centro da conversa. São José. São José é um dos personagens mais fascinantes da história da salvação. E sabe o que mais me chama a atenção nele? O silêncio. São José não fala uma única palavra em todo o Evangelho. Não tem nenhuma fala registrada, nenhuma, num mundo onde todo mundo quer falar. Gritar, aparecer, São José age, obedece, confia em silêncio, pensa no que ele viveu. Sua noiva parece grávida antes do casamento, numa cultura onde isso era motivo de lapidação pública. A reputação dele, a vida dela, tudo em risco. O que passou pela cabeça de José naqueles dias? Com certeza não foi tranquilidade. Com certeza foi caos. Com certeza foram dúvidas, dores, perguntas sem resposta. E o que ele fez? O Evangelho de Mateus diz que José era um homem justo.
Enquanto ele considerava o que fazer, enquanto a mente dele estava nesse turbilhão, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Deus não apareceu no barulho. Deus apareceu no sonho, no silêncio da noite, quando José finalmente parou de agir e deixou o descanso chegar. Isso é profundo demais. Deus frequentemente fala quando a gente para, quando a gente desliga, quando a gente, mesmo no meio do caos, encontra um momento de silêncio interior. José podia ter reagido de 1000 formas diferentes. Podia ter ido às ruas contar o escândalo, podia ter exigido explicações, podia ter se deixado consumir pela raiva, pelo ciúme, pela vergonha, mas ele não fez nada disso. Ele considerou, ele processou, ele dormiu. E no silêncio, Deus falou. E quando Deus falou, José não questionou, não pediu mais explicações, não foi checar se o sonho era verdadeiro com mais 3 fontes confiáveis. Ele simplesmente acordou e fez o que o anjo mandou. Essa obediência nascida da confiança, essa capacidade de agir com paz, mesmo sem entender tudo, isso é saúde mental e espiritual. Isso é o que a gente precisa aprender. Eu quero falar agora sobre 3 inimigos da paz mental que a fé pode nos ajudar a vencer. O primeiro inimigo é o controle. A gente sofre muito porque quer controlar coisas que não estão nas nossas mãos. O futuro, o comportamento dos outros, o resultado das nossas escolhas, a saúde do nosso corpo. E quando percebemos que não conseguimos controlar, entra o pânico, a ansiedade, o caos mental. São José não controlava absolutamente nada daquele cenário. A gravidez de Maria não foi planejada por ele. A fuga para o Egito não foi escolha dele. O exílio, a pobreza, a incerteza, nada disso estava no roteiro que ele imaginava para a sua vida. Mas Rei confiou. E a confiança é o antídoto do controle. Quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar em quem controla tudo, a mente começa a encontrar um lugar de descanso. O segundo inimigo é a comparação. A mente entra em caos quando a gente fica o tempo todo comparando a própria vida com a vida dos outros, com o que os outros conquistaram, aparentam ser. As redes sociais pioram muito isso, porque a gente compara o nosso dia a dia com tudo que ele tem de imperfeito e bagunçado, com o dia de festa que os outros postam. E aí vem o sentimento de que a vida da gente é menos, que a gente é menos. São José não tinha nenhuma rede social, graças a Deus, mas vivia numa comunidade pequena, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Ele podia ter ficado consumido pelo o que os outros pensavam, mas não ficou, porque quando você está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, a opinião dos outros perde o poder de te destruir. O terceiro inimigo é o passado. A mente em caos frequentemente está presa no passado, em culpas que a gente não consegue largar, em erros que a gente repete mentalmente como um filme que não sai do cartaz, em feridas antigas que a gente não deixou sarar porque fica arranhando toda vez que começa a cicatrizar. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz algo libertador, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Esquecendo, não fingindo que não aconteceu, não minimizando a dor, mas soltando, deixando ir, porque você não pode dirigir olhando só pelo retrovisor. Eventualmente você bate. Fé não é negação da realidade. Fé é a decisão de que a realidade presente não é a realidade final. Que o que Deus prometeu é maior
do que o que você está vivendo agora. Eu quero te ensinar agora uma prática espiritual simples que pode mudar a sua relação com a sua mente. Chama-se oração de presença ou, como alguns chamam, oração contemplativa. É diferente da oração que a gente está acostumado. Aquela cheia de palavras, pedidos, agradecimentos. Essa é uma oração de silêncio. De presença, de escuta. É assim. Você separa 5 a 10 minutos, de preferência pela manhã, mas pode ser qualquer hora. Senta numa posição confortável, fecha os olhos, respira fundo 3 vezes, bem devagar. E aí você simplesmente fica. Não tenta fazer a mente parar, porque tentar parar os pensamentos é como tentar não pensar num elefante rosa. Fica mais difícil. Você apenas observa os pensamentos passarem, como nuvens num céu azul, sem se prender a eles. E no meio desse silêncio, você repete internamente uma frase curta. Pode ser Senhor, eu confio em Ti. Pode ser Deus está aqui. Pode ser apenas o nome de Jesus. E você fica ali presente, disponível, aberto. São José era um homem de silêncio. E Deus falou com ele. Talvez Deus esteja tentando falar com você também. Mas o barulho da sua mente está mais alto do que a voz dele. Quando você pratica o silêncio, não está fugindo dos seus problemas. Está criando um espaço interno onde soluções podem surgir, onde clareza pode aparecer, onde Deus pode agir. É nesse espaço que a paz que Jesus prometeu começa a fazer sentido. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que está disponível mesmo quando tudo ao redor está em caos. Existe uma frase do filósofo Blaise Pascal que eu nunca esqueci. Todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de sentar quieto numa sala sozinho. Pensou nisso? Todos os problemas, toda a inquietação, toda a violência, toda a busca desenfreada por distração vem da nossa incapacidade de simplesmente estar com nós mesmos em silêncio. Porque quando a gente fica em silêncio, as perguntas que a gente estava fugindo aparecem. E aí a gente foge de novo para o celular, para a série, para a bebida, para qualquer coisa que tape o buraco por mais um pouco. A fé nos convida a parar de fugir, a sentar com as nossas perguntas, a trazer esse caos interno para diante de Deus e dizer: olá, isso aqui, eu não sei o que fazer com isso, mas eu sei que tu sabes, e eu confio em ti. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Chegando na reta final, eu quero te deixar com o desafio prático de hoje. Durante os próximos 7 dias, você vai reservar 10 minutos por dia para praticar o silêncio. Não precisa ser perfeito. Vai ter dia que a mente vai a 1000 e você vai achar que não funcionou. Mas continua. Assim como a academia não muda o corpo em um dia, o silêncio não transforma a mente em um dia. É uma prática. É um músculo que precisa ser exercitado. E junto com isso, eu te convido a rezar uma oração a São José esta semana. Peça a ele que viveu o caos sem perder a paz, que interceda por você, que te ensine a confiar quando não entende, a agir quando tudo é incerto, a fazer silêncio quando o mundo ao redor está gritando. São José, homem de silêncio, homem de fé, homem de ação, ora por nós. E você, que chegou até aqui nesse vídeo, saiba que não está sozinho. Que o caos que você sente não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você é humano. E é exatamente a esse humano, cansado, confuso e cheio de perguntas, que Jesus diz: vem a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele não disse, resolve seus problemas primeiro e depois vem. Ele disse, vem agora, do jeito que você está. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que está com a mente em caos hoje. Esse alguém precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e me conta nos comentários. Qual é o maior ladrão de paz da sua vida? Controle, comparação ou passado? Quero saber. Que Deus abençoe a sua semana. Que a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Até o próximo vídeo. Um abraço do Padre Lucas Ferreira. Deus seja louvado.